Julgamento de coordenador da Força Tarefa da Lava Jato é suspenso por ministro do STF. Levi Guimarães. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, suspendeu o julgamento de 3 ações que pediam o afastamento do chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. A sessão estava marcada para hoje no Conselho Nacional do Ministério Público. Ele atendeu a um pedido do próprio Deltan, que alega que teve o direito de defesa cerceado. Segundo o procurador, houve diversos episódios de violação à ampla defesa. Na decisão, Celso de Mello disse que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, e o indivíduo ou agentes públicos, de outro. A primeira ação que iria a julgamento é do senador Renan Calheiros, do MDB, e foi motivada por um tweet de Deltan às vésperas da eleição à presidência do Senado em 2019, em que se disse favorável ao voto aberto. O procurador também indicou que uma eventual vitória de Renan prejudicaria pautas de combate à corrupção. O senador acusa o coordenador da Lava Jato de falta de decoro. Em entrevista à Jovem Pan, Deltan Dallagnol se defendeu. Foram manifestações que eu fiz respeitosas, defendendo o voto aberto na eleição para a presidência do Senado e, em segundo lugar, fazendo uma análise de cenário, dizendo que a eleição de Renan Calheiros, como era investigado pela Procuradoria-Geral por corrupção e lavagem de dinheiro, seria prejudicial para a pauta de corrupção. Uma análise de cenário muito comum e que, a meu ver, está longe de caracterizar uma quebra de decoro. A segunda ação contra Deltan é da senadora Cátia Abreu, do Progressistas, e pede que ele seja transferido de Curitiba para outra unidade do Ministério Público Federal, fazendo com que ele deixasse de atuar na Lava Jato. E a terceira, movida pelo ex-presidente Lula, acusa o procurador de descumprir com deveres funcionais ao criar constrangimento público no episódio do PowerPoint. Presidido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Conselho do Ministério Público é formado por 14 conselheiros, mas apenas 11 vão estar presentes, o que é visto como desfavorável para Deltan, pois 2 das indicações pendentes de aprovação no Senado são de quadros do próprio Ministério Público. Dallagnol diz que confia na atuação do órgão. A gente quer que fiscais, agentes públicos possam ter liberdade de atuar, sem terem receio de retaliação, quer por uma ligação de um desembargador para um secretário, quer por pressões exercidas por investigados sobre um conselho. Essa é a questão. Nós esperamos que um conselho decida de modo independente, em cima de fatos e provas, em cima dos seus próprios precedentes. O relator da ação é o conselheiro Luiz Bandeira de Melo Filho, que desde 2014 é o secretário-geral da mesa diretora do Senado. Ele foi alçado ao cargo por Renan Calheiros, que na época era presidente do Senado, e foi mantido por Davi Alcolumbre. Ele foi indicado ao Conselho do Ministério Público pelos próprios senadores em 2018. No mesmo ano, Bandeira, em uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça, falou sobre uma possível interferência do Ministério Público sob períodos de eleição. Seria ingênuo de minha parte se eu não percebesse essa certa coincidência de ações com o período eleitoral e que, às vezes, o membro, humano como todos nós, né, tendo aquele inquérito aberto ali, tem talvez sofre a tentação de acelerá-lo, porque no período eleitoral aquilo terá uma repercussão maior. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu que quando o Conselho do Ministério Público for julgar as ações, não pode levar em conta a advertência que já foi aplicada a Deltan Dallagnol em 2019. Portanto, essa punição não pode ser usada para agravar a pena do procurador caso ele seja condenado. Dallagnol foi advertido pelo Conselho após ter dito em uma entrevista que o STF passa a mensagem de leniência com a corrupção em algumas decisões. De Brasília, Levi Guimarães.